Fala aí, galera. Hoje a gente vai retomar aqui nossas aulas de história, beleza? Infelizmente eu não estou fazendo ao vivo, né? Porque como eu vou explicar no WhatsApp, né? Porque eu estou gravando antes de mandar mensagem para vocês. Eu optei por esse sistema agora, tentar ver como é que vai ficar esse sistema, para evitar ter aquelas quedas e tal, que eu acho que ficava um pouco chato para assistir e fazer uma aula mais fluida, em vez de, não, calma aí, galera, deixa eu tentar aqui. E afinal de contas, né, as dúvidas podem ser tiradas ainda no WhatsApp depois, tranquilamente. Por isso estou optando por esse sistema. É um teste, mais uma vez, como tudo tem sido um teste até agora. E se ficar muito melhor do que os outros, vamos manter esse aqui daqui em diante. Beleza, galera? Antes de a gente começar a falar sobre o conteúdo em si, só conversar um pouquinho das políticas atuais, né? Acho que não está muito dinâmico, né, os temas políticos por uma questão muito simples, né? A gente sempre fala sobre corona, 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 corona e mais uma vez corona, né? Então, os assuntos políticos que forem novos sempre vai ser em torno disso, né? A gente teve agora o Bolsonaro tentando demitir o Mandetta, né? O que a Globo fez um erro, ao meu ver, a Globo sempre faz esse erro, que é divulgar a notícia antes de estar 100% certo de ocorrer, né? Consequentemente, ele voltou atrás e isso vai dar pauta para aquela galera. Com certeza vocês vão ter alguns minions que vão falar: tá vendo? A Globo tá tentando causar intriga, bababá, coisas do tipo. Só que não, né? Aparentemente ele que voltou atrás mesmo da demissão do Mandetta, né? Mas, enfim. Eu acho que o mais preocupante, eu acho que eu já tinha comentado isso, que eu acho que, não sei se a gente estava em aula ainda, que é a burrice, né, de mais uma vez arrumar problema com a China, né? O principal país, um dos principais países hoje em dia, talvez atrás dos Estados Unidos ou talvez à frente, a China realmente é poderosíssima economicamente hoje em dia, né? Militarmente também. E você arruma problema com a China é o maior importador, né? Ela maior é nosso principal exportador, país exportador de produtos agrários, né? Então a China compra muita coisa nossa. Você vai arrumar briga com a China é totalitária, babá, tem todos os problemas, tem, beleza. Só que é uma parceira econômica, né? Independente de ser ruim, ser um país ruim ou não, é um país que nos ajuda muito economicamente comprando nossos produtos, né? Mas enfim, é, falando um pouco aqui da nossa aula, né? A gente terminou a aula passada falando sobre as invasões aqui no Brasil, correto? É, uma das invasões que a gente falou foi a holandesa, que vai ser expulsa aqui do Brasil, só recapitulando bem rápido, tá, gente? Vai ser expulsa aqui do Brasil no momento onde que Portugal se separa da Espanha, né, a Península Ibérica, e consequentemente há uma nova dinastia no poder, né, o dos Braganças, né, a mesma dinastia de Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João e por aí vai, né? Quando essa dinastia assume o poder, aqui na colônia o que está ocorrendo? A Espanha entrando em guerra com a Inglaterra, que está se expandindo comercialmente por causa das leis dos atos de navegação, né, do Oliver Cromwell. Vocês devem dar isso com o Jeff, ou já deram. A Inglaterra está entrando em conflito direto com a Holanda e a Holanda está perdendo terras que um dia elas tomaram de Portugal, inclusive, né? Consequentemente, consequentemente, a Holanda ela tem a necessidade de aumentar a sua arrecadação. Então ela obriga, né, o calma aí, fugiu o nome aqui. O Nassau, né, ela obriga o Nassau a aumentar os impostos na colônia de Pernambuco, né, a colônia holandesa pernambucana, e a cobrar os empréstimos feitos aos fazendeiros, né? Os fazendeiros não ficam nada satisfeitos com isso, além de aumentar os impostos e cobrar os empréstimos, ainda aumentou o preço dos produtos, que era monopólio holandês, né? Por exemplo, como a venda de escravos, e consequentemente o fato de piorar a situação dos colonos e o fato de ter um rei, a Revolução Pernambucana, onde expulsa os holandeses aqui do Brasil, e aí que entra o conteúdo agora. Por quê? Quando os holandeses saem do Brasil,
Eles vão para as Antilhas, né? Uma colônia que eles conseguem negociar com Portugal pela sua saída, além de uma indenização. Nas Antilhas, eles vão plantar o açúcar. E o açúcar das Antilhas sai pelo um custo de fabricação mais barato, ou seja, o preço sai mais barato e, além disso, ele sai de uma melhor qualidade. O solo, o clima, etc., fazem com que o açúcar das Antilhas seja de melhor qualidade. Um produto de melhor qualidade e mais barato vai fazer com que a economia açucareira brasileira entre em decadência. Então, essa decadência vai fazer com que Portugal se veja obrigado a buscar alternativas dentro da colônia. Uma dessas alternativas foi justamente o ouro, né? O ouro que tinha sido descoberto na região de Minas Gerais, né, que vai ser chamada de Minas Gerais, né, descoberto pelos bandeirantes, pelas aquelas pessoas que interiorizavam, né, o Brasil. Então foi uma das entradas, né, uma das organizações feitas pelo Estado, aumento dessas buscas, esses avanços para o interior do país, fez com que descobrisse a região de Minas Gerais, que vai virar uma região de exploração de ouro, né? O Brasil até então ele não tinha esse conhecimento se o Brasil tinha o ouro em grande quantidade, né? Como na América Espanhola, né? Mas a necessidade de você ter novo tipo de arrecadação após a queda do açúcar fez com que houvesse uma caça por uma alternativa que foi o ouro, né? Beleza. Só que acontece, assim que é descoberto o ouro dentro do Brasil, há uma grande quantidade vinda de pessoas para aquela região, que seria a futura Minas Gerais, mas mais do que isso, você cria um contrabando naquela região, você cria nem contrabando, é contrabando sim, porque já havia legislação, como bem disse aí. Ó. Apesar de uma legislação, o caos naquela região foi uma realidade. Por quê? Tinha uma legislação, mas essa legislação não era preparada ainda para a quantidade de pessoas, para a quantidade de busca pelo ouro que ali tinha. Consequentemente, Portugal não conseguia controlar a saída do ouro daquela região. Então você tinha muitas pessoas que literalmente, em vez de pagar os impostos que deveriam à coroa portuguesa, né, que querendo ou não era território português, simplesmente saqueavam as minas de ouro e guardavam todo o dinheiro para si, né? Para evitar essa perda de ouro, né, para evitar que Portugal não ganhasse 100% do lucro na pesquisa do ouro, na busca pelo ouro, a coroa portuguesa toma várias medidas. Entre elas, né, Portugal cria a intendência das minas, né? O que era a intendência nas minas? Calma aí, deixa eu só. É porque às vezes eu posso estar indo mais à frente. Não, estou indo mais à frente, desculpa. Entre as medidas, Portugal envia a Minas Gerais um governador, beleza? Um ministro da Justiça e um grande contingente de soldados. Essa galera, ela não ia ficar ligado ao governo geral aqui do Brasil, né? Que ainda era na região do Nordeste, né? Ainda era em Salvador. Essa galera ficaria ligado diretamente a Portugal, beleza? Ela não responderia, ela não seria, ela não teria uma ligação com o local aqui no Brasil. Depois, em 1702, ela criou o regimento dos superintendentes, guarda-mores e oficiais deputados para as minas de ouro, ou seja, é toda uma administração independente do governo geral.
Ou seja, o que que o Portugal quer? Ele quer um controle maior sobre a região de Minas Gerais, sem nenhum tipo de domínio, sem nenhum tipo de controle local, controle dos poderosos locais, né? Dos deputados, dos homens, os homens de bem, né? Os homens bons, que são aqueles brancos, ricos, etc. Né? Beleza, aí agora sim, né? Dentre essas medidas foi criado a Intendência das Minas. O que, que era a Intendência das Minas? Era um órgão, né, subordinado apenas ao Conselho Ultramarino. Eu falei isso na aula passada. O Conselho Ultramarino foi um conselho criado em Portugal para reorganizar a economia portuguesa após a saída da União Ibérica, né, após a volta de existência de Portugal e a expulsão dos espanhóis, né? E esse Conselho Ultramarino ligado à Independência das Minas ia ficar responsável por distribuição dos terrenos auríferos, ou seja, distribuição dos locais que seriam explorados pelo ouro, né, para buscar o ouro. Então funcionava da seguinte forma, galera. A primeira data ela era entregue, né? Ela é entregue ao descobridor. Em geral, o descobridor era o quê? Um paulista. Um paulista, quando a gente fala paulista, a gente está falando de quê? De um bandeirante, né? De alguém que avançou para dentro do país e descobriu aquela região aurífera. Ahn, no caso, ele também escolheria, né, o bandeirante, ele também escolheria o local que melhor lhe conviesse para a exploração, né? A segunda data, o que que são datas? São os terrenos que ia se explorar, tá, gente? Eu não sei se eu falei isso, mas só é, fechando aqui. Data é o nome dado ao local, ao terreno que vai ser é, explorado para tentar retirar seu ouro daquela região, beleza? Então a primeira data geralmente entregue a paulista, que geralmente ia escolher o melhor lugar. Beleza. A segunda data era de propriedade do rei, que por intermédio de seus representantes na colônia, né, a escolhia e em seguida leiloava essas terras. Né, para quem tivesse mais interesse, ou seja, a coroa ia enriquecer além dos impostos, ainda ia enriquecer com o leilão de terras de possível exploração do ouro, né? As demais terras elas eram sorteadas, obedecendo o critério de posse de escravos, ou seja, quem tivesse mais escravos, maior teria a possibilidade de ser os primeiros a serem sorteados, né? Tipo assim, tem três pessoas que têm 15 escravos, então vamos sortear esses três tais terras. Depois disso, vamos sortear entre 3 com 10 e por aí vai, entendeu? Por que disso? Porque tem mais escravos. Porque justamente seriam aqueles que iriam explorar mais aquela região ourífera, né? Seriam aqueles que poderiam ter a possibilidade de retirar mais ouro daquela região, entendeu? Tranquilo, né? É... Calma aí. Essa aí já falei. Calma aí. É... Assim, nessa data, nessas terceiras datas, poderiam ocorrer de uma pessoa ter mais de uma data. Ou seja, ela poderia ser dona de muitas terras de exploração de ouro, beleza? As datas elas ainda eram classificadas. Isso é mais uma questão de curiosidade, bem específico, tá? Mas só para dizer, eram classificadas pela possibilidade de oferecerem exploração de ouro, né? As maiores e de maiores qualidades eram chamadas de lavras, caracterizadas pela presença de grandes empresas mineradoras
com excessivas grandes quantidades de trabalhadores escravizados. Ou seja, justamente, por quê? Porque é justamente aqueles que têm maior quantidade de escravos que vai ter maior chance é, de poder ter terras, né? Ah, enquanto as menores, né, e quase menores em tamanho de quantidade, menores possibilidades de quantidade de ouro, eram chamadas de faiscações, que eram exploradas por pequenos mineradores com número reduzido de trabalhadores escravos, que eram justamente aquelas terras que sobravam para aquela galera que tinha menor quantidade de escravos. Beleza? Além disso, a Intendência de Minas também era responsável pelos diversos tributos cobrados por Portugal pela exploração do ouro, né? Aí eu botei aqui, o primeiro imposto que deu certo foi do o 1/5, tá? Foi o 1/5. Aí você vai me perguntar, professor, não teve outros impostos? Sim, teve outros impostos, né? Por exemplo, é, a captação. A captação foi um imposto criado. É um imposto pago em gramas de ouro pelo número negro de escravizados. Só que esse imposto era muito caro, porque aquela galera que tinha muitos escravos tinha que pagar muito ouro para poder explorar aquela região, beleza? Então ele foi abolido. Um outro que foi abolido foi a finta, que consistia em um imposto de 30 arrobas anuais de ouro de toda a população. Também era um imposto abusivo, que era muito caro, saía muito caro para o explorador. Até que foi finalmente criado o quinto. Esse foi o primeiro imposto que vai dar certo. Um quinto é todo 1/5 do retirado, do explorado do ouro era dado à metrópole, a Portugal, né, como imposto cobrado pelaquela região, tá, gente? Eu não sei se vocês estão escutando minha irmã maluca aqui, mas por favor, perdoem, tá? Mas vamos lá. Ahn, Beleza. Mesmo com um quinto, com o imposto bem solidificado, a gente tem nesse período um grande número de contrabando e descaminhos, né? Esse contrabando ele era feito principalmente não, mas um dos contrabandos bem famosos era chamado Santo do Paoco. Acho que vocês já devem ter escutado essa expressão, Santo do Paoco. O que que era Santo do Paoco? Era uma imagem de santo, né, católica. O Brasil ele é colônia de Portugal e obviamente é católico obrigatoriamente, né? Então as pessoas construíam imagens de santos, só que essas imagens, em vez de serem maciças, né, elas eram ocas, elas tinham um buraco. E por que disso? Porque ali geralmente colocavam-se ouro para poder contrabandear e não pagar os impostos devidos a Portugal. Para evitar essa situação, Portugal dá uma mudança econômica mudando o seu ministro da Fazenda, né? O seu ministro da Economia, que vira agora o Marquês de Pombal, que a gente já falou na aula passada um pouco dele. Agora a gente vai dar ênfase sobre a administração na colônia, na parte mineradora, beleza? Ah, só para ressaltar aqui rapidinho, é, esse desvaneios, essas mudanças. Ah, não, vou falar isso daqui a pouco, mas desculpa. Rapidinho, gente, deixa eu só pegar uma água aqui. Volto em um segundinho, rapidinho.
Desculpa, gente, mas eu comecei a gravação e não me preparei pegando água. Mas agora já tô com água. Aí depois vocês pulem isso, eu vou avisar no WhatsApp pra vocês pularem essa parte. Deve ter demorado alguns segundinhos. Mas enfim, o professor tem que beber água, né? Mas vamos lá. Beleza. Quando o Pombal assume, voltando aqui, quando o Pombal assume, ele faz algumas mudanças, beleza? Uma das mudanças, por exemplo, é criar o Caminho Novo. O Caminho Novo era para facilitar o escoamento do ouro de Minas Gerais para o litoral. E esse, lembrando, qual era a capital do Brasil? Salvador, Bahia. Então, consequentemente, para você ligar Minas Gerais a Salvador era muito longe. E isso facilitava o quê? No meio do caminho você ter contrabando. Então, para facilitar, para evitar o contrabando e facilitar a exportação do ouro para a metrópole, para a Europa, para facilitar, o Pombal ele cria um novo caminho mais rápido para o litoral. Esse caminho é chamado de Caminho Novo, que ligava Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Esse caminho não é o caminho real ainda, tá? Mas futuramente vai ser criado desculpa, o caminho real. Mas esse caminho passava por alguns lugares, né? Paraty, etc., que ligando Minas ao Rio de Janeiro, né? Ah, é, beleza. Apesar de você criar mecanismos, apesar de você fazer um novo caminho para evitar os desvios do ouro, ainda assim era constante. E Portugal, o país, fica muito preocupado com a situação é, do, do roubo do ouro, né? Fica muito preocupado com a situação dos desvios do ouro quando Portugal entra numa crise econômica. Essa crise faz com que Portugal aumente o controle sobre a região e, consequentemente, para buscar alternativas para arrecadar mais, para arrecadar o que era desviado, né? Porque um quinto muitas vezes era desviado, a pessoa fala, mas, por exemplo, se ela ganhasse 200 de ouro, não sei, 200 gramas de ouro, aí um quinto de 200 gramas, é calma aí, facilita a minha vida, sou de humanos. Você ganha 100 gramas de ouro. Um quinto de 100 gramas de ouro, né, gente? Vai ser o quê? Vai ser 20, né? 20 gramas de ouro. Só que a pessoa falava que ganhava menos gramas, porque desviava no santo do pauoco, ou seja lá qual a maneira. Então, para evitar isso, Pombal cria a chamada derrama. O que é a derrama? Derrama era um imposto que foi criado para que era um imposto fixo. O que acontecia? Se você não pagasse o valor de tantos mil réis, tantos gramas de arrobas anualmente, o. Vou até ver aqui rapidinho, eu esqueci o valor, mas isso aqui a gente vê rapidinho. Se você não pagasse o tanto do valor que a derrama estipulava, consequentemente, os militares, né, o, os soldados, né, da metrópole invadiriam as suas casas e pegariam tudo que ali tivesse até chegar a esse valor. Entendeu? Então, aqui. Deixa eu ver aqui. Eram 100 arrobas anuais, 100 arrobas anuais de ouro. Se você não chegasse a 100 arrobas anuais de ouro, os soldados poderiam adentrar a sua casa e pegava qualquer coisa até chegar a tal valor, beleza? Uma outra coisa, vocês podem anotar aí, que eu não botei de Pombal, mas também é bastante interessante, é a criação das casas de fundição. Por que a criação da casa de fundição?
Quando o ouro, o que que é a casa de fundição? Casa de fundição é quando pega as pedras de ouro, né, os pedacinhos de ouro, derreto e formam barras. O que acontece? Por que que isso é interessante para Portugal? Barras são mais difíceis de contrabandear. Gramas, pedacinhos de pedra, é mais fácil. Bota dentro da boca, bota no ânus, bota em qualquer lugar e só Deus sabe e contrabandeia, né? Foge com ouro. Barras eram mais difíceis. Então foram construídas várias casas de fundição no caminho novo para evitar que as pessoas andassem com ouro em gramas, beleza? Ah, só para completar aqui, né, tá de vermelho. A derrama, ela vai criar, vai ser um dos motivos que vai levar à Inconfidência Mineira, que eu não vou falar aqui porque a gente só está falando sobre a sociedade mineradora e a mineração em si, beleza? Um caso bastante interessante sobre a mineração é o de Diamantina, né? O distrito de Diamantina. Diamantina existe até hoje, né? E justamente recebe esse nome pela extração de diamantes, né? Ouro Preto, por causa do ouro, em Minas Gerais. Minas Gerais foi um grande local de exploração de ouro, né? E Diamantina, em Minas Gerais, foi de exploração de diamantes, beleza? E o diamante tinha uma característica bem específica em relação ao ouro, né? Em vez de ter aquele sistema todo de sorteio, o diamante, a extração era controlada pelo sistema de concessão e contrato, né? Ou seja, o direito de exploração era concedido pela metrópole a uma única pessoa, né? Que era conhecida como contratador, ou seja, essa pessoa ia ser dado pela metrópole o direito de explorar o diamante, beleza? Esse sistema durou até 71, por intermédio de Pombal, né? Portugal decreta monopólio por intermédio do Pombal, até mudar aqui, botar em letra maiúscula, que não tá, mas enfim. Por intermédio do Pombal, mudei na verdade, porque eu vou enviar de um outro arquivo, mas enfim. Por intermédio do Pombal, Portugal decreta monopólio real sobre a exploração de diamante. Ou seja, Portugal em si, próprio Portugal, vai ser responsável pela exploração total do diamante. Não ia ser entregue a outra pessoa, beleza? Tranquilo, né? Sobre diamante, de boa. Aí, vou até dar uma pausazinha aqui rapidinho, só para mostrar uma curiosidade. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a galera da antiga deve saber, tinha uma novela chamada Chica da Silva, né? Chica da Silva foi real, ela existiu, né? Ela é uma mulher que se casou-se com... que foi alforreada e se casou-se com o senhor que alforriou, e ela enriqueceu muito bem na região de Minas Gerais. E em Minas Gerais não tinha muito, não é que não tinha muito preconceito, essa palavra que eu vou falar é errado, mas a situação era diferente do Nordeste açucareiro. O Nordeste açucareiro era bem característico o posicionamento do negro. Já em Minas Gerais, como todo mundo estava ali explorando ouro, bababá e etc., todo mundo, uau, muito mal falando, tá, gente? Desculpa, não é esse termo. Ela era mais aceita pela sociedade. Depois que seu marido morre, ela vive na região como uma grande senhora ali uma grande senhora branca, né? Só que ela era negra, no caso. E o interessante dela é que ela alforriava outros negros, fazia grandes festas. Tem um caso curioso que quando o marido estava vivo, ela nunca tinha conhecido o mar, né? Ela nasceu já escrava aqui no Brasil, tá, gente? Aí o marido mandou construir um barco para ficar andando no lago para ela, né? Mas enfim, é um caso que existiu uma mulher negra, ex-escrava, que ascendeu na sociedade mineradora no Brasil, né? É bastante interessante. Se alguém quiser procurar mais aí, a novela é bem interessante, o pessoal gostava muito. Eu, como nunca vi novela, nunca vi essa também não. Mentira, nunca vi novela forte, né? Mas enfim, não vejo novela e eu não vi essa, beleza? Mas enfim, sociedade mineradora. Esse vídeo vai ficar um pouco mais curto, talvez. Já estamos quanto tempo? Meia hora. A gente vai dar uma horinha certinho. Vamos lá. Sociedade mineradora. A sociedade mineradora ela é bem característica por um fator. Quando o ouro foi descoberto, houve uma grande corrida pelo ouro no Brasil, né? Minas Gerais do nada saiu em uma cidade que não existia para Minas Gerais, onde todo mundo estava lá querendo enriquecer, né? Então calcula-se, não tem uma precisão, né?
mas calcula-se que cerca de 30 mil pessoas viveram naquela região mineradora, naquela região de Minas Gerais, responsável pelo ouro, né? E é óbvio, né, que isso vai gerar uma sociedade bem estruturada. No topo dessa sociedade, a gente tinha os ricos mineradores, né, a chamada elite mineradora, né, que também dentro ali tinha as autoridades da coroa portuguesa. Essa elite mineradora era formada por grandes mineradores, grandes comerciantes, altos funcionários públicos e eclesiásticos, era de maioria branca, óbvio, né? Sendo ainda frequente a presença de mestiços e até alguns negros, no caso da Chica da Silva, como eu estava falando, que eram ligados ao comércio de africanos escravizados, né? Essa galera. Dentro desses grupos, os comerciantes e não os mineradores, né? Os comerciantes que não eram mineradores e os que não eram mineradores, desculpa, eram os mais ricos, né? Já que lucravam com o altíssimo preço dos produtos na região devido à carência de produção de gêneros de subsistência e manufaturados na localidade, voltadas exclusivamente para a exploração do ouro. O que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer é que essa elite mineradora, existia uma galera que não era minerador, que ganhava muito dinheiro com a venda de produtos superfaturados, porque não tinha de onde comprar, as pessoas tinham que viver, os ricos, né, mineradores tinham que viver a sua vida de rico, consequentemente uma galera para vender para esses ricos. Essa galera lucrou muito, botando o preço dos produtos lá em cima. E a galera pagava porque gosta, né, sabe como é que é, né, gosta de gastar. E além disso, pagava porque tinha, né? O ouro era abundante, né, até um certo período, beleza? Depois, logo abaixo dos ricos, nós temos as classes médias, né? No caso, é nela que se observava a maior heterogeneidade, né, social de todo o período colonial, formada por profissionais liberais, pequenos mineradores e comerciantes. Nela, né, destaca-se um setor da economia que muito se desenvolveu na região, né, que é o de serviços, sobretudo na área de hospedagem, que é aqueles que recebiam, né, hospedagem, é como se fosse um hotelzinho, né? Então uma grande parte da classe média eram donos de estabelecimentos de receber pessoas, hotéis, né? Que davam conta de receber, né, grande quantidade de aventureiros na região que buscavam ouro, né? Hum, Como eu disse, Minas Gerais recebe uma grande, uma grande quantidade de gente. Essa quantidade de gente tem que ficar em algum lugar, né? Além disso, a gente tem os chamados desclassificados do ouro, que são os trabalhadores pobres e livres que encarregavam-se de trabalhos poucos técnicos ou da faiscação, beleza? De minas abandonadas, trabalhos semelhantes aos destinados aos trabalhos escravos. A diferença é que eram pessoas livres, né? Os classificados do ouro eram pessoas que eram exploradas para fazer trabalhos locais, como a retirada de ouro, exploração de minas que já não tinha mais, achava-se que não tinha mais nada ali, beleza? É, a única diferença deles para os trabalhadores escravos é que eles eram livres, né? Os trabalhadores escravos, né, apesar da possibilidade de comprar liberdade, viviam em condições de saúde mais precárias que as da região açucareira, né? Afinal de contas, o trabalho em uma mina é bem pior do que o trabalho numa fazenda. A exceção dos escravos de ganho, né, de função específica, que por isso tinham melhores condições de sobrevivência. Aqui tem um pequeno detalhe, gente. O que são escravos de ganho? Escravos de ganho são aqueles escravos que iam para o lugar vender produtos dos seus senhores, né? E dentro dessa venda de produtos, eles ganhavam algum valor naquela venda, né? Isso era comum mais no Nordeste, porque como eram fazendas, né? Então, consequentemente, você poderia ter maior chance de ser escravo de ganho. Já no, num- na economia desculpa, na economia mineradora é mais difícil, porque tu não vai vender o ouro, né? O ouro ele é do dono, do chefe da fazenda, do chefe, do grande rico, né? O minerador e por aí vai. Beleza? Entenderam?
Como eu falei no caso em vermelho, né? No caso da Chica da Silva, apesar do lucro ficar com poucos, né? Ficar com a elite, né? Com a elite mineradora, ela aceitava melhor, isso é bastante interessante, a mobilidade social. A própria Chica da Silva, uma ex-escrava que virou uma grande senhora daquela região, né? O que era bem difícil numa economia na sociedade canavieira, beleza? Só uma curiosidadezinha, um pouquinho mais específico, mas dá pra entender, é bom entender, beleza? Essa parte é bastante interessante, tá? Nos primeiros anos, a sociedade mineradora ela sofreu com a falta de abastecimento. Só que com o tempo, com o passar do tempo, foi se criando é, nas periferias, ou seja, fora da região mineradora, uma sociedade que serviria para abastecer a mineradora. Então você cria-se várias cidades em torno das minas nos locais de exploração de ouro. E, e essas sociedades, essas cidades criadas lucram bastante com a venda de produtos para a região mineradora, venda de produtos de subsistência, é, comida, roupa e por aí vai, beleza? Isso é bastante interessante, né? Porque quando a gente pensa em sociedade mineradora, presta atenção, tá? Isso é importante. Quando a gente pensa em sociedade mineradora, a gente fala, exploração de metais, exploração do ouro. Não é só isso. A sociedade mineradora era bastante complexa, tinha uma venda de produtos, de vários outros produtos, não era apenas ouro, isso é questão de prova várias vezes, tá? Falar sobre a dinâmica da colônia. A sociedade mineradora não ficou só para o minério do ouro, ela tinha uma grande exploração da região ao redor para poder justamente é, poder explorar, poder auxiliar essa região de Minas, beleza? A cultura em Minas Gerais, né? Esse aqui eu não quero me adentrar muito não, porque eu acho que é mais para fica mais para outras áreas, né? Principalmente literatura, mas principalmente com o Pombal e é por isso que fica perto, né? E eu esqueci de mudar a cor aqui, né? Ficou tudo verde. Mas enfim, com o Pombal é, há um grande crescimento intelectual, cultural em Portugal e na colônia. Aqui no Brasil, a gente tem duas características, o barroco e o arcadismo, né? Principalmente o barroco, né, com a figura do Aleijadinho, né? O que a gente precisa saber do barroco? O barroco, ele aqui no Brasil, ele se caracterizou por grandes igrejas, né, principalmente de madeiras com várias folhas de ouro. Não era ouro maciço, que nem era na Europa. Era mais madeira com algumas folhas de ouro e por aí vai, né? É, no caso, ele se desenvolve na região principalmente de Minas e o Nordeste. Até então, a capital ainda era Salvador. Então, o ouro retirado, a cultura mais o ouro retirado vão se desenvolver na região do Nordeste, beleza? E lembrar sempre, né, do Antônio Francisco de Lisboa, o famoso Aleijadinho, né, responsável por várias artes barrocas aqui dentro do Brasil. Um barroco sempre caracterizado por figuras religiosas, né? A gente não pode esquecer disso. Eram estátuas religiosas, eram igrejas e por aí vai, né? O arcadismo, no caso, é aquelas pinturas neoclássicas, né, gente? Por exemplo, aquela figura do Dom Pedro, é bem característico, as formas de pintura, etc. Não quero entrar muito em detalhes nisso não, mas se vocês quiserem pesquisar características é interessante, mas eu acho que vai ser mais para literatura mesmo, beleza? O período Pombalino. Calma aí. Depois tem uma curiosidade para falar. E aqui a gente já está quase encerrando, beleza? A aula. Depois a gente vai fazer só algumas questões. 40 minutos, já deve dar uma hora mais ou menos. O período pombalino, né? O Pombal ele foi responsável por modernizar Portugal.
o Pombal ele vai ser uma daquelas figuras conhecidas como déspotas esclarecidos, tá? Eu acho que o Jeff já deve ter dado isso com vocês, ou se não, deve estar agora falando. O que é um déspota esclarecido? É um rei absolutista que adota ideias iluministas. Aí você fala, ah, professor, mas o Pombal não era rei, era ministro. Sim, o Marquês de Pombal, além de ser um nobre, ser um ministro, ele vai fazer, ele não é rei, né? Mas ele é chamado de déspota esclarecido pelo fato de ele ser o responsável por criar ideias iluministas dentro de Portugal, mesmo Portugal sendo absolutista, tem um rei, né? Tem a dinastia dos Braganças no poder. No caso, o Pombal, quando ele assume, ele é o grande intermediador da modernização de Portugal. E é bastante interessante isso porque é, Portugal ela sofre um terremoto, né? Deixa eu ver se eu botei mais aqui embaixo. Ah, tá aqui embaixo, mas eu acho importante falar agora. Além da administração da colônia, de cobrar mais dinheiro para reestruturar Portugal no Concílio Ultramarinho, né, depois da separação de Portugal da Espanha, no meio dessa situação, Portugal sofre um grande terremoto, destruindo, né, a capital portuguesa. E é bastante interessante porque a capital portuguesa, né, Lisboa no caso, é, pensava-se em mudar ela de local, a capital, né? Sair de Lisboa e ir para Porto. Por quê? É, como tinha se destruído no terremoto, Lisboa, né? A coroa pensava em mudar a região. Só que o Pombal não. O Pombal falou, não, vamos aproveitar, vamos modernizar. Então Portugal ele mantém a capital em Lisboa, é óbvio que com muito dinheiro retirado da colônia brasileira, né, e reconstrói Lisboa aos moldes iluministas, aos moldes mais avançados de cultura e ciência da época em que ali estava como ministro, né. Além disso, além de modernizar Portugal, o Pombal também foi responsável pela expulsão dos jesuítas. Isso é bastante interessante, porque além de resolver um problema com os colonos que estavam satisfeitos com os jesuítas por causa da proteção indígena, que a gente já falou na aula passada, Pombal ainda consegue o quê? Pegar todas as propriedades jesuítas que tinham aqui no Brasil e em Portugal, o que é muito interessante, né? Porque os jesuítas tiveram um trabalho muito forte aqui dentro do Brasil, então tinha uma quantidade de terras muito grandes. Então Pombal toma todas para si, né? Para Portugal e diminui o poder da igreja na colônia, né? Como eu já falei, um grande exemplo é a ligação dos indígenas com os jesuítas que atrapalhavam a exploração do, dos senhores, né, dos fazendeiros e por aí vai, das pessoas que exploravam mão de obra escrava indígena, né? Além disso, isso foi falado na aula passada também. A criação de companhias de comércio, né, a do Grão-Pará e Maranhão, e a de Pernambuco e Paraíba, reduzindo o contrabando nessa região. Mas mais do que isso, tá? Uma companhia de comércio que é um monopólio português, um monopólio da metrópole. Consequentemente, o que o Pombal fazia era qualquer um que quisesse comercializar com aquela região dependeria da companhia de comércio portuguesa, né? A Companhia de Comércio Portuguesa do Grão-Pará, a Companhia de Comércio Portuguesa do Maranhão, por aí vai. Ou seja, qualquer produto que entrasse nessas regiões pagariam impostos para Portugal, beleza? Além disso, ele cria derramas, já falado, não vou entrar nisso de novo, né? Aí sim, em 63 ele muda a capital. Ele muda a capital de Salvador, né, para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que já vinha ganhando maior importância por causa do escoamento do ouro da região de Minas Gerais para o litoral, que caía justamente aqui nos portos do Rio de Janeiro, beleza? Ou seja, em 63, aí sim a gente tem a saída do Nordeste, de Salvador, para o Rio. Além disso, a instituição do monopólio real no distrito de Diamantina, já falado, não vou entrar em detalhes,
e o incentivo à interiorização do território para a defesa das fronteiras, expansão econômica por meio de imigração para áreas poucos ocupadas, né? O Sul, já falado também na aula passada, né? Que tem a questão platina, a gente já comentou sobre isso, a colônia de Sacramento, né? Tudo falo na aula passada, por favor, se vocês tiverem dúvidas, porque a aula ficou picotada, não sei se deu para pegar bem. Se tiverem dúvidas, me perguntem, tá? Mas a questão é que Portugal promoveu essa expansão e, consequentemente, foi um dos responsáveis pelos tratados que vão levar futuramente, né? é, que vão levar o Brasil a ter um território mais coeso. Deixa eu só abrir um outro arquivo. Eu acho que eu não botei o arquivo com as perguntas. Deixa eu só ver aqui, que eu queria fazer aquelas perguntas, né, as questões com vocês. Ah, que louco. Depois eu conserto, é porque eu pego uma aula passada e escrevo sobre ela para poder ir copiando as setinhas e por aí vai. Aí eu fico a parte da, da aula passada aqui junto, mas eu vou apagar e vou enviar certinho para vocês, beleza? Vocês já vão ter recebido quando eu estiver escutando falando isso, né? Uma droga essas aulas gravadas. Mas enfim, vamos lá, pra gente encerrar aqui a aula de hoje, vamos falar sobre as questõezinhas, 47 minutos, vai ser uma hora de aula mesmo. Vamos lá. Primeira questão, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Primeira questão. Entre as características da sociedade da região, essas questões não são selecionadas de vestibular, tá? Mas são de níveis fáceis, tá? Apesar de algumas serem boas, tipo o FUVEST, como a gente já viu, ainda assim são um nível relativamente mais fácil. Mas vamos lá. Entre as características da sociedade da região das Minas Gerais no período de extração do ouro no século XVIII, podemos citar: letra A, a maior mobilidade social que no restante da colônia. Letra B, o pequeno desenvolvimento artístico e a ausência de estímulos à produção cultural. Letra C, o predomínio do meio rural sobre o urbano, como no restante da colônia. D, o comércio interno restrito e a ausência de setores sociais intermediários. Letra E, a melhor presença de irmandades religiosas que no restante da colônia. E aí, o que vocês acham? Letra A, né, gente? Maior mobilidade social que no restante da colônia. Como eu falei, apesar do lucro ficar com poucos, ainda assim era mais fácil alguém conseguir ter, aquela galera mais pobre, né, ter algum lucro e, consequentemente, crescer naquela sociedade. E era mais aceito em geral do que em outros lugares, né? Então era mais tranquilo você ter uma mobilidade social dentro da colônia, né? B, a ausência de estímulo da, da produção cultural, a gente já falou que não, né? Barroco. O predomínio do rural sobre o urbano como no restante da colônia, também não, até porque não é rural, é a mineração, né? Não é uma questão rural. O comércio interno, a ausência de setores sociais intermediários, não tinham setores intermediários. Menor presença da irmandade religiosas que no restante da colônia. Não, era por igual, né, no caso. A questão de irmandade, tem nada a ver. Pelo contrário, tinha muitas irmandades religiosas dentro da sociedade mineradora. Tanto é que Minas, quem teve o prazer de ir daquele lugar maravilhoso chamado Minas Gerais, tem várias igrejas, né? Mas vamos lá.
Questão 2. Se bem que a base da economia mineira também seja o trabalho escravo, por sua organização geral, ela se diferencia amplamente da economia açucareira. A referida diferença se expressa, letra A, na relação com a terra que, por ser abundante no Nordeste, não se constituía fator de diferença social. Ele está dizendo que, na verdade, está dizendo que é o seguinte: tem terras. Terras não é importante para constituir fator de diferença social. Errado. Na imposição de controle rígido das exportações do açúcar, não, Minas não tem nada a ver com açúcar. Na pequena lucratividade da economia açucareira e na rapidez com que os senhores. Não, tá errado. Ah, não, desculpa, a B tá errada. Viajei. A B tá errada porque medidas não tomadas em relação ao ouro. Não tinha imposições rígidas. Tinha imposições rígidas. No isolamento da região mineradora e que não mantinha relações comerciais com o resto da colônia. Mentira. Lógico que tinha, você dependia de outras regiões. Eu já até falei, tem outras regiões que nascem por causa de Minas Gerais, mas enfim. Letra E, na existência de possibilidade de ascensão social na região das Minas, uma vez que o investimento inicial não era necessariamente elevado. Sim, pois ia um pobre para lá e de repente conseguia crescer economicamente, né? Número 3. Na história do Brasil, em relação ao ciclo minerador, pode-se afirmar que a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Sim, né? Na história do ciclo minerador, sim. Ah, Ibiporã, calma aí. Aqui tá errado, gente, mas o certo é assim. Por 2 séculos, né? Depois eu corrijo mando pra vocês. Pra mim tá errado. Já vai ser pra vocês certos, tá? Por 2 séculos, os paulistas monopolizaram a exploração do ouro, apesar das tentativas fracassadas de outros grupos. Por 2 séculos, os paulistas monopolizaram. Por 2 séculos, os paulistas tiveram monopólio da exploração do ouro. 3. Ocorreu o povoamento e a urbanização na região de Minas Gerais. E esta ou estão corretas quais? Está ou estão corretas quais? Letra E, né, gente? Número 1 e 3 estão corretos. 4 e 5 para acabar, né? No início do século, no início do século XVIII, a coroa portuguesa introduziu uma série de medidas administrativas para deter a anarquia, que caracterizava na zona mineradora, e instaurar certa estabilidade. O instrumento fundamental dessa política era a vila. A zona de mineração, a zona de mineração a que o autor se refere localizava-se nos Andes, no antigo Império Inca, em Minas Gerais, região centro da colônia, chamado Alto Mato Grosso do Sul, na região de missões jesuíticas, em Pernambuco. Ah, vai, gente, qual é a resposta? Letra B, né? Enem. Enem deve ser um dos primeiros anos do Enem. Essa é ridícula de fácil, né? Puta que pariu. Enfim, a, a partir da segunda metade a partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio e se estabiliza na Bahia, né? Óbvio, em Rio de Janeiro, que era o local onde escoava o ouro, ele vai trazer e vai crescer, vai virar capital, né? E a Bahia, que estava em decadência, a economia açucareira, e deixou de ser capital. Consequentemente, um está crescendo a quantidade de escravos e o outro está diminuindo, né? Estabilizando, futuramente diminuindo. Uh, Nenhum lugar servia tão bem à recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico. Está relacionada à seguinte atividade:
A. Coleta de drogas de sertão. B. Extração de metais preciosos. C. Adoção de pecuária extensiva. D. Retirada de madeira do litoral. E letra E. Exploração de lavouras e tabaco. Molezinha, né? B. Justamente o Rio de Janeiro ele cresce a quantidade de escravos porque foi o que eu falei. Era a rota específica para a exploração, para o envio do ouro para a região de Minas Gerais, né, galera? Bom, a gente encerra a aula de hoje aqui, né? Eu acho que vocês vão preferir dessa maneira, com aula gravada, né? Porque não travou. Só aquela hora que eu tive que dar uma saidinha para pegar água, né? Mais uma vez eu fico muito triste de não poder ver vocês, bonitos pra caramba, estarem presentes comigo, né? Infelizmente, a gente poder tomar uma saída, de repente conhecendo o tipo. Mas, né, vida que segue, vamos rezar pra tudo melhorar. Daqui a pouco a gente tá junto lá na salinha apertados. Beleza, gente? Foi um prazer estar com vocês aí novamente. Beijo. Bom, boa continuação de quarentena e até a próxima semana.